Oi, pessoal, vamos para mais uma aula prática de introdução à programação. Nessa aula prática aqui, a gente vai exercitar um pouco os principais conceitos de algoritmos iterativos, que foi o que a gente viu nessas últimas aulas, tá? A gente vai usar, então, essas estruturas de repetição baseadas em condições lógicas para repetir um determinado conjunto de comandos uma quantidade de vezes na implementação desses algoritmos. Para fazer esse exercício, a gente vai pegar um problema bem clássico da matemática, aí, que é a geração da sequência de Fibonacci, que é um desses problemas onde a gente precisa de repetição para fazer essa implementação. Vamos nessa. Bom, bem rapidamente, um breve histórico sobre a sequência de Fibonacci. Essa é uma sequência descoberta ou inventada por um matemático italiano chamado Leonardo Fibonacci, um matemático que viveu ali na Idade Média, perto do ano de 1100, 1200, tá? Ele descobriu, enfim, essa sequência que tem uma formulação matemática bastante simples, mas que aparece de uma forma surpreendentemente frequente em fenômenos diversos da natureza. Tá? Então aqui tem alguns exemplos, né? Eles usam, por exemplo, a sequência de Fibonacci para mapear a formação, por exemplo, de tempestades ou furacões, né? Eles conseguem modelar ou mapear com essa sequência também as distâncias ali entre galáxias ou entre estrelas dentro de uma galáxia, mapear a quantidade de voltas aqui de uma concha, de um caracol, enfim. Às vezes se consegue mapear a quantidade de sementes de frutas, as quantidades de pétalas em flores. Então tem uma série de fenômenos que acontecem ao natural, no mundo real, que são mapeados para números, né, muito aproximadamente para números dessa sequência. Tá? Uma outra característica interessante é que essa sequência é muito associada à estética, beleza, arquitetura, etc., por causa de uma proporção que tem entre esses números, que é uma proporção que eles chamam de proporção áurea, né? É uma proporção que é considerada uma proporção que corresponde à beleza, né, à estética e etc. Então tem várias particularidades, vários fenômenos aí interessantes dentro dessa sequência que a gente pode utilizar depois, né, no futuro em diversas aplicações aí. Enfim, o que mais nos interessa aqui na aula de hoje é saber como gerar um algoritmo e um programa que seja capaz de fornecer toda essa sequência de números, né? Gerar essa sequência de números aqui nessa ordem, seguindo a definição da sequência de Fibonacci. Vamos primeiro entender como é que ela funciona então, tá? A sequência de Fibonacci é essa sequência de números onde o próximo termo é sempre obtido a partir da soma dos dois termos anteriores. Nessa fórmula aqui, é bastante simples, né? Eu pego lá o enésimo termo, para gerar esse termo n aqui, eu tenho que conhecer o termo n-1 e o termo n-2. Então, eu tenho que conhecer os dois termos anteriores para poder gerar o próximo. Ou seja, eu não consigo, por exemplo, gerar direto o 20º termo da sequência de Fibonacci, porque para gerar o 20º termo, eu tenho que ter conhecido primeiro o 19º e depois, ou antes o 18º e depois o 19º termo. Então eu tenho que saber os dois termos anteriores para poder gerar o próximo. Isso aqui é um forte indício de que isso aqui é um algoritmo que tem que ser feito de forma iterativa, né? Eu não consigo chegar lá e escrever uma fórmula fechada para gerar o milésimo termo da sequência de Fibonacci, por exemplo. Tá? A sequência vai gerar números mais ou menos nessa ordem aqui, né? Quer dizer, exatamente nessa ordem aqui. A sequência começa por definição com 0 e 1. Tem gente que começa a sequência com 1 e 1, tá? Mas aqui a gente vai adotar essa definição aqui. Então, os primeiros dois termos a gente vai entregar, né? São os termos 0 e 1. Então, o F0, digamos assim, seria 0 e o F1 aqui seria 1. Para gerar o F2, eu somo 0 mais 1 e esse número dá 1. Para gerar o F3, eu somo 1 mais 1 e esse número dá 2. Para gerar o F4, eu somo 1 mais 2 e esse número dá 3. E assim por diante. Tá? Então eu tenho que ir fazendo essas somas consecutivas aqui para poder gerar todos os n números da sequência de Fibonacci. O que a gente vai fazer no programa, nessa aula de hoje, então, é implementar o algoritmo e o programa para gerar essa sequência de Fibonacci até um valor n informado pelo usuário. Então isso aqui é a entrada do usuário. O usuário vai dizer qual é o n que ele quer e a gente vai gerar até aquele número. Tá?
Não confundam aqui, porque a gente poderia usar uma de duas coisas. A gente poderia tanto gerar o enésimo termo da série de Fibonacci, ou gerar um número da sequência de Fibonacci até um determinado n informado pelo usuário. Nesse caso aqui é o segundo caso, tá? Então esse n informado pelo usuário aqui vai ser o número de Fibonacci que a gente quer gerar por último, né? O último número de Fibonacci que a gente quer gerar. Pode ser que esse n seja um número de Fibonacci, ele esteja incluído na sequência, ou pode ser que ele não apareça, né? Então, daí, nesse caso, a gente vai gerar o número de Fibonacci imediatamente anterior a esse n gerado, informado pelo usuário aqui, tá? Então, só detalhe aí da implementação do algoritmo, mas a gente vai ver depois como fazer isso aqui. Bom, sugestão, se quiserem tentar pausar e fazer um fluxograma, né, tentar elaborar um fluxograma, acho uma boa ideia, tá? A gente vai mostrar um fluxograma pronto aqui, mas se vocês quiserem tentar fazer, acho legal. Esse aqui, então, é o fluxograma que implementa uma possível implementação para a sequência de Fibonacci, não necessariamente é a única, tá? E eu vou explicar aqui mais ou menos como é que ele funciona e depois a gente vai implementar o programa correspondente. Então, no começo aqui, né, eu leio um valor de entrada do usuário. Notem que aqui o usuário está entrando um valor que eu suponho que seja numérico. Eu não vou validar isso aqui por enquanto. E aí eu defino os dois primeiros termos. Então, o termo 1 da sequência de Fibonacci vai ser 0, o termo 2 da sequência de Fibonacci vai ser 1. Então, isso aqui é por definição, eu vou simplesmente atribuir isso aqui para variáveis, por exemplo, tá? O termo n vai ser sempre gerado a partir de t1 mais t2, tá? Então, ele é gerado dessa forma. Então, eu já estou gerando aqui um primeiro termo n. Detalhe, tá? Vai começar uma repetição aqui. Então, vamos analisar essa repetição. Qual é a variável de controle dessa repetição? Essa é a primeira pergunta que a gente geralmente tem que fazer, tá? Que variáveis aparecem aqui? Tn, que é o termo n da sequência de Fibonacci, e o n, que é esse valor digitado pelo usuário aqui. Qual dessas duas variáveis é a variável de controle? Pensando um minuto, né? É a variável tn, essa aqui, que é a variável que vai mudar, né? A entrada do usuário, ela é definida aqui, ela é usada na condição, mas ela não muda aqui dentro, né? Eu nunca altero, não faço nenhuma alteração, na verdade eu não faço nem o uso do n aqui dentro, tá? A variável que está sendo alterada aqui dentro é essa variável tn, então é essa variável que vai mudar e essa variável que vai fazer com que o laço em algum momento vire de verdadeiro para falso e eu faça o programa sair por aqui, tá? Então vamos lá, de novo, o que o algoritmo faz? Define dois termos, calcula já um primeiro termo. Esse cálculo do primeiro termo aqui, tn, é só para forçar a entrada no laço, pelo menos uma vez, tá? Então, basicamente, eu vou calcular esse tn, que é t1 mais t2, e aí eu vou imprimir aqui o t1, né? Então eu já imprimo o primeiro termo da sequência, que vai ser esse zero aqui, e aí eu entro no laço, né? Por quê? Porque tn vai ser 0 mais 1, que é 1, e 1 vai ser menor do que n, supostamente, né? Se o usuário digitou um n aqui que é válido. E aí a gente pode fazer algumas definições depois, né? O usuário teria que digitar um n que no mínimo fosse positivo, né? Poderia ser que o usuário digitasse um n igual a 0, e aí no caso ele vai imprimir só o t1 aqui, né? E aí vai imprimir só 0 nessa sequência e não vai entrar no laço. Se o usuário digitar um n que seja pelo menos igual a 1, ele vai entrar no mínimo uma vez no laço, e aí ele vai fazer com que eu imprima no mínimo mais um termo aqui. Tá? E depois a gente vai ver isso aqui rodando na prática, as implicações de cada uma dessas coisas. Mas por enquanto, eu vou assumir no mínimo que o usuário vai digitar um número zero ou positivo. Né? Isso é o básico aí que o usuário tem que digitar. Bom, então assumindo que o usuário digitou um número que é pelo menos 1, ou 2, ou 3, né, um número positivo maior do que 1, a gente vai fazer essa comparação. O algoritmo vai fazer essa comparação aqui. Tn é menor ou igual a 1, por exemplo, né? E aí ele vai dizer que sim, é igual a 1, por exemplo, e vai entrar no mínimo uma vez nessa repetição. O que ele faz aqui dentro, tá? Primeira coisa é, ele imprime o próximo termo. Então, a primeira coisa que a gente faz é já mostrar o termo que já foi calculado. Esse, na primeira rodada, né, o Tn foi calculado aqui com essa expressão e ele já vai ser impresso aqui. Então, o primeiro, a gente já imprimiu o 0, agora a gente vai imprimir o 1 na primeira rodada do algoritmo. Eu calculo o próximo termo. Nesse caso aqui, né, nessa primeira rodada, o próximo termo é 1, que é o T1, desculpa, 0, que é o T1, mais 1, que é o T2. Então, vai dar 0 mais 1, o próximo termo é de novo 1, certo? Eu
faço as alterações aqui, tá? Aquele termo que era o primeiro termo da sequência, antes era um zero, vai virar o segundo termo da sequência, tá? E o segundo termo da sequência, que antes era um 1, vai virar o próprio tn, tá? Então, o que isso aqui faz na prática, tá? Ele vai avançando com essas variáveis, digamos assim, né? As variáveis t1 e t2, elas vão avançando para ser sempre o próximo termo gerado, né? O tn-1 e o tn-2, aqueles que a gente viu lá na fórmula, tá? Então, essencialmente, eu pego o t2, atribuo para o t1, pego o tn e atribuo para o t2. O laço de repetição volta e testa isso aqui novamente. Agora ele vai testar contra esse novo tn que foi calculado aqui, tá? Para um n grande, maior do que 2 ou 3 ou 4, isso aqui vai repetir várias vezes, né? E aí ele vai imprimindo um novo tn e calculando um novo tn em cada rodada, tá? Isso aqui vai acontecer tantas vezes quanto for necessário até o tn ultrapassar o valor de n. Quando o tn for maior do que n, eu gerei um termo da sequência de Fibonacci que ultrapassou aquele termo original pedido pelo usuário, então esse laço de repetição aqui dá falso e o programa termina, tá? Basicamente é isso. Vamos tentar implementar, eu deixei aqui umas anotações já no meu idle, tá? Vamos tentar implementar esse algoritmo aqui rapidamente. Então, eu deixei aqui já algumas anotações que a gente vai fazer depois. Então, a gente vai implementar esse gerador da sequência de Fibonacci, a gente vai usar uma entrada que é um valor inteiro que o usuário vai escolher, e eu vou fazer depois a consistência dessa entrada com aqueles métodos que a gente já discutiu. Tá? Eu vou também gerar, então, a saída vai ser gerada toda numa linha só, depois a gente vê como faz isso. E eu vou também contar quantos valores da sequência são pares e são ímpares. Isso aqui é mais um exercício para a gente fazer para a gente exercitar os conceitos de contadores, acumuladores, aquelas coisas que a gente viu ao longo da semana, tá? Bom, vamos lá. Como é que eu implemento isso aqui? A primeira coisa seria ler um N, então fazer um input, tá? Por uma questão de simplificação aqui, por enquanto, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou definir esse N. Depois a gente vai fazer consistência dessa entrada e tal, então eu vou deixar para fazer isso aqui depois. Então eu vou deixar um N fixo aqui para a gente começar, tá? T1, que é o primeiro termo, vai ser igual a 0. T2, que é o segundo termo, vai ser igual a 1. Tn, que é o primeiro termo gerado pela sequência, vai ser T1 mais T2. Até aqui, nada demais, né? Aí eu vou já de cara imprimir o T1, depois a gente faz para eles saírem todos na mesma linha, e aqui vem a parte importante, né? Eu tenho que fazer uma repetição, tá? Então eu vou lá, enquanto Tn for menor ou igual a n, que é o que está dizendo ali naquela repetição, eu faço o seguinte, se isso for verdade, eu imprimo o Tn na tela, calculo um novo Tn, que é T1 mais T2. Depois, atualizo os valores de T1 e T2, porque eu quero pegar os próximos valores, né? Quero avançar com T1 e T2 para pegar os próximos valores. Então, T1 vai ser o que era antes o T2, T2, T2 vai ser o que era antes o Tn, tá? Eu vou fazer até umas anotações aqui, tá? Primeiro termo, só para a gente se orientar, tá? Então, esse aqui representa o primeiro termo, esse aqui representa o segundo termo, tá? Isso aqui é o primeiro termo gerado na sequência. Então, é o primeiro termo que eu calculei e gerei na sequência. Ele só vai ser impresso se eu entrar no mínimo uma vez aqui. Então, imprime o próximo termo. Isso aqui imprime o primeiro termo, tá? E isso aqui calcula o próximo, a próxima repetição, né? O próximo termo n, tá? Esse aqui vai calcular, então, aquele tn menos 1, né, que a gente falou, e esse aqui vai calcular o tn menos 2, tá? Então, a gente vai calcular tudo isso aqui dentro do laço de repetição, né, fazendo
fazendo dessa forma aqui. Aliás, eu acho que isso aqui é o contrário, né? Esse aqui é o TN-2 e esse aqui é o TN-1. Esse aqui é o mais recente, né? Digamos assim. É o TN, que é o que foi que é o termo que eu acabei de mostrar. Então, esse aqui vai ser o TN-1. E esse aqui é o anterior, que é o que veio da outra repetição ainda. Então, esse aqui seria o que corresponde ao TN-2, tá? Mais ou menos isso aqui, né, são as anotações aí para todas as linhas, tá? E essa primeira linha aqui seria, então, a entrada do usuário. Depois eu faço isso aqui, entrada do usuário, tá? Vou fazer isso aqui mais tarde. Bom, vamos rodar isso aqui e ver o que acontece, tá? Deixa eu puxar o meu console do Idle para essa janela também, tá? Vou botar ele aqui e vamos rodar. Tá lá, ó. Então ele gerou, aqui eu escolhi um n igual a 10, tá? E ele gerou uma sequência de números de Fibonacci até 10, tá? 10 não é um número da sequência, então ele não mostra o próprio 10, claro, né? Mas ele vai mostrar até o número imediatamente anterior, ó. O last repetição, mais ou menos aqui funcionou, né? Ele fez a repetição aqui, gerou o termo 0, que é esse primeiro termo aqui, imprimiu o T1, imprimiu esse termo, o segundo termo da sequência, digamos, que foi a primeira impressão aqui no TN, e aí começou a repetição, né? Essa aqui foi a primeira impressão dentro da repetição, e aí depois ele começou a repetição. Então somou mais um aqui, atualizou os valores, somou um mais um, né? Deu 2, depois somou 1 mais 2 deu 3, 3 mais 5 deu 8, e aí 5 mais 3 dá 5 mais 8 dá 13, né? E aí 13 é maior do que 10. Então ele fez essa comparação aqui, né? 13 não é menor nem igual a n, e ele saiu do last repetição. Vamos testar, por exemplo, com 13 aqui só para ver. Ó, então ele gera lá até o número 13, por exemplo. Dá para a gente testar com números maiores, 144, por exemplo, que também é um número da sequência. Olha lá, ele gera os números da sequência. A saída, uma primeira coisa que a gente pode mexer aqui é a saída, eu tinha escrito ali para fazer tudo numa linha só, tá? Porque essa sequência aqui eventualmente vai ficar grande, então eu vou fazer a saída numa linha só. Para fazer isso aqui, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode tirar a quebra de linha do final aqui, tá? Então, se eu tirar essa quebra de linha do final do print, ele vai imprimir esses números todos em uma linha só. Ele vai imprimir os números grudados, tá? Vamos testar aqui. Se eu fizer isso, ele vai imprimir os números todos grudados. Para eu separar os números, eu vou fazer o seguinte: vou botar um espaço aqui. Então, basicamente, o que isso aqui significa é assim: esse argumento end que a gente passa para a função print significa qual é o final, o que eu quero no final de uma linha. O normal é um barra n, né, uma quebra de linha. Se eu tirar o barra n assim, né, colocar vazio, ele gruda tudo. Se eu colocar um espaço em branco, ele vai botar um espaço no final da linha ao invés de uma quebra de linha, e aí ele vai separar esses números aqui com espaço. Poderia separar com vírgulas, com qualquer coisa, tá? Eu vou separar eles com espaços. Então, ficou mais ou menos assim, tá? A sequência está toda numa linha só. Agora, se eu gerar uma sequência maior, por exemplo, até 1000, ele vai mostrar tudo em uma linha, né? Vai quebrar aqui no final, porque eu estou com a janela limitando, tá? Mas, basicamente, está tudo numa linha só, tá? Então, é isso. Gerou a sequência de Fibonacci, tudo numa linha só, então isso aqui já está feito. Vamos para outras coisas que não tem a ver mais agora com o algoritmo da sequência, né? Detalhes. Eu preciso fazer a entrada do usuário. O usuário tem que digitar esse valor de n aqui. Normalmente, como é que eu faço? Eu faço um input, né? Então, o usuário vai digitar um input aqui. Eu vou dizer informe um n e o usuário vai informar alguma coisa. Esse n tem que ser um número inteiro, então eu preciso converter isso aqui para int, né? A gente já viu em outras aulas que quando eu faço essa conversão aqui, isso aqui pode gerar uma exceção, caso o usuário não digite um número inteiro. Vamos controlar essa exceção aqui com try, então eu vou dar um try e vou verificar com except que o usuário digitou algo que deu uma exceção, tá? Se a exceção ocorrer, eu vou dar um print e dizer informe valor inválido. Não, vou dizer assim, ó, informe um valor inteiro. Tá? Isso aqui vai ser a exceção que vai ocorrer. Aqui um detalhe, tá? Antes desse momento do curso, a gente só conseguia informar que o usuário tinha digitado um número errado e não conseguia fazer com que o usuário repetisse a digitação, porque a gente não sabia ainda fazer algoritmos com repetição.
Agora a gente pode fazer isso. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos começar colocando aqui um while. Então, eu vou precisar repetir alguma coisa. Não sei exatamente o que ainda, mas eu vou precisar repetir alguma coisa. Depois eu coloco uma expressão ali. O que eu quero repetir? Eu quero repetir tudo isso. Tá? Então, o usuário vai tentar digitar um valor para n. Sempre que ele digitar um valor que não é válido, eu quero repetir, fazer esse laço de repetição, pedir para o usuário digitar um novo n. Como é que eu controlo uma repetição qualquer? Eu preciso de uma variável de controle. Que variável de controle vai ser essa aqui? Nesse caso, vai ser o próprio n que o usuário está digitando. Tá? Então, o n tem que aparecer aqui nessa condição. Quais são os valores válidos para n? O n tem que ser maior do que zero. Né? Então, se o usuário digita um valor menor do que zero, um valor negativo, eu quero repetir. Né? Ou seja, aqui nesse caso, a lógica está meio ao contrário, às vezes confunde a cabeça, né? Mas o que eu quero é, sempre que isso for verdade, ou seja, sempre que um n que o usuário digitou é negativo, eu quero que o usuário digite um novo n. Eu quero continuar dentro dessa repetição para todo n negativo. Quando o usuário digita um n positivo, eu quero sair da repetição. Então, isso aqui tem que dar falso e aí eu saio da repetição. Tá? Então, vou até botar aqui, né, informe um n positivo. Tá? Então, o usuário tem que escrever aqui um n positivo, que é um inteiro também, e aí o programa vai adiante, supostamente. O que mais que falta aqui? Variável de controle tem que aparecer na condição do laço, tem que ser alterada, como ela está sendo alterada aqui, e ela tem que aparecer antes do laço. Eu tenho que definir essa variável antes do laço. Como é que eu defino esse n aqui antes do laço para fazer com que o laço entre no mínimo uma vez? Vou colocar o n negativo, por exemplo. Então, esse primeiro n aqui é menos 1, não serve para nada, só para entrar no laço. Então, menos 1 é menor do que zero? Sim, verdade. Entra no laço, define um novo n, certo? Aqui o usuário vai definir o novo n. Vamos lá, como é que essa repetição vai funcionar? Se o usuário, vamos pegar primeiro o pior caso, vamos supor que o usuário digitou um valor que nem positivo é, que nem inteiro é. Então vamos supor que o usuário digitou um número em ponto flutuante ou um texto. Isso aqui vai gerar uma exceção, tá? Então, se isso aqui gerar uma exceção, o n não vai ser definido e esse laço de repetição vai voltar para cá, né? Vai entrar no except, né? Vai gerar uma exceção, vai entrar no except, vai imprimir essa mensagem e aí vai voltar para cá, certo? O n continua com o valor que ele tinha antes, porque ele não foi definido. Essa instrução gerou uma exceção, esse valor não foi redefinido, então isso aqui vai gerar vai manter o n com o valor que ele tinha antes. Então ele vai fazer menos 1 é menor que zero? Sim, então repete. E aí o usuário vai ver de novo essa mensagem aqui para fazer essa entrada. Se o usuário digitar um número inteiro que não é positivo, por exemplo, menos 5, essa linha vai funcionar, ele não vai mostrar a exceção e ele vai voltar para cá. O n agora é menos 5. Menos 5 é menor que zero? Sim, então repete de novo. E ele vai ficar repetindo isso aqui até o usuário digitar uma coisa válida. Quando o usuário digitar algo válido, esse laço dá falso, eu saio do laço e venho para cá. Vamos testar. Então, informe um n positivo. Vamos começar digitando alguma coisa que não é nem numérico, né? Então, x, y, z. Aí, tá lá, ó. A mensagem que apareceu, informe um valor inteiro. Essa mensagem que está aqui, ó, dentro da caixinha da exceção, né? E aí o usuário vê de novo, ó, informe um n positivo. Eu vou informar um n negativo, menos 10. Ó, voltou, não mostrou essa mensagem, tá, de informar um número inteiro, porque não deu exceção, e pediu para o usuário digitar um número positivo aqui. Tá? Eu nem precisaria ter essa mensagem se eu tivesse codificado tudo aqui, né? Poderia colocar informe um inteiro positivo, tudo aqui nessa mensagem, nem precisaria ter essa mensagem aqui. Poderia substituir isso aqui por só para vocês saberem, comando especial que chama pass, né? Que é para ocultar, não mostrar nenhuma mensagem aqui, só simplesmente passar por esse except normalmente, tá? Então isso aqui também é uma possibilidade, vocês podem implementar dessa forma ou deixar a mensagem aqui dentro como vocês acharem melhor, tá? Beleza, vamos adiante. Conseguimos fazer, aliás, vamos testar um caso válido aqui, né? Se eu testar com 12, ó, ele passa adiante, tá? E gera a sequência de Fibonacci. Então, entrada de usuário e consistência, tudo certo. Última coisa aqui, uma tarefinha extra, tá? Só para a gente exercitar essa ideia de contadores. Vamos contar quantos números dessa sequência são pares e quantos são ímpares, tá? Percebam aqui que a sequência tem vários números que são pares e vários números que são ímpares.
Vamos ignorar o zero por enquanto. O zero talvez pudesse ser considerado um número par, mas vamos deixar ele de fora dessa conta aqui. Vamos contar só a partir desses do 1 ali, tá? Quantos pares e quantos ímpares. Primeiro, o que a gente precisa para fazer uma contagem em um laço de repetição? A gente precisa de um contador. Eu vou declarar um contador aqui, uma variável contador. Vou chamar ela, não vou chamar ela de contador, fica muito genérico. Vou chamar ela de pares. Tá? Imagina que eu vou contar a quantidade de números pares, então eu vou começar com uma variável que chama pares. Como é que eu inicializo uma variável do tipo contador? Normalmente com 0. Então esse aqui é o nosso contador de pares. Tá? O que eu quero contar? Qual é o evento que eu quero contar? Eu quero contar todo o termo que é mostrado na tela, que é esse TN aqui, que é par, certo? Então, antes de mostrar o termo na tela, eu vou fazer o seguinte, vou botar um evento aqui, uma condição, uma seleção para detectar esse evento. Basicamente, se esse TN é par, ou seja, né, se o TN dividido por 2 dá resto zero, que é essa expressão aqui que a gente geralmente escreve, né? Vou escrever aqui, TN é par. Se isso aqui for verdade, significa que eu encontrei um termo da expressão, da operação aqui, que é um termo par, né? Um termo da sequência de Fibonacci que é um termo par. Se esse termo é um termo par, o que eu faço? Conto. Como é que eu conto? Pares mais igual, que é a mesma coisa que, né? Pares é igual a pares mais 1. Então, para ficar mais curto, a gente geralmente faz assim, pares mais igual a 1. E eu vou contar a quantidade de números que eu encontrei que são pares. Tá? Eu posso até contar quantos são ímpares, né? Na verdade, poderia contar o total de números, alguma coisa assim também. Né? Posso contar quantos são ímpares. Mas todos os números que não forem pares vão ser ímpares, então eu poderia ter um contador de ímpares aqui, né, e contar todos os ímpares também, tá? Seria uma possibilidade. Eu posso também usar, né, criar um contador para todos os números gerados, né, da sequência e contar fazer a diferença entre os que são pares e todos os outros números e assumir que, então, esse seria a quantidade de ímpares. Vamos fazer um contador de ímpares aqui, acho que fica mais fácil. Ímpares é igual a 0, contador de ímpares. E aqui eu faço ímpares mais igual a 1. Implementei rapidinho dois contadores aqui. Um contador conta tudo que é par, o outro contador conta tudo que é ímpar. Quando eu terminar de imprimir a sequência, vou colocar aqui no final uma mensagem. Total de pares, dois pontos, vírgula, pares. E total de ímpares da ímpares. Está aqui, os dois contadores, vou imprimir eles no final. Isso aqui vai gerar um probleminha, depois a gente vai resolver. Prestem atenção. Vou rodar. Qual número eu quero? Vou botar o número 1000 de novo para gerar aquela sequência até 1000. Olha lá. Gerou total 5 pares e 11 ímpares. Percebam que o T está aqui, ó, tá vendo? Essa mensagem, ela está saindo aqui, ó, do lado da sequência. Então, a sequência acabou aqui, o último número da sequência colocou um espaço em branco, né? E aí eu coloquei logo do lado a mensagem. Por quê? Porque eu estou removendo esse end aqui, né? Então, todos os números estão sendo impressos um do lado do outro, o último número fica lá na mesma linha que essa próxima mensagem que vem logo após. Então, eu vou colocar só uma quebra de linha aqui para resolver esse probleminha. Vamos botar aqui 5.000, gerar uma sequência grande. Tá lá, ó. Então, essa aqui é a sequência de Fibonacci até o número 5.000, até o primeiro número antes dos 5.000, que é esse número aqui. Tem 6 pares, 13 ímpares nessa sequência, certo? Acho que era mais ou menos isso que a gente tinha se proposto a fazer na aula de hoje, tá? Então, ficamos por aqui, exercitamos aí alguns dos principais conceitos, vimos como fazer tratamento de entrada de usuário com repetição, né? Para o usuário repetir uma digitação quando ele digita algo inválido. Essa aqui não é a única forma de fazer, tem várias formas de fazer, né? Controle de entrada de usuário com repetição. E também exercitamos aqui um pouco a ideia de contadores nesses algoritmos iterativos aqui, tá? Também tem aquelas outras variáveis sinalizadores, acumuladores, então procurem aí fazer esses exercícios e outros exercícios para exercitar também esses outros conceitos. Certo, pessoal? Até a próxima aula.